Nesse vídeo eu vou te mostrar e analisar os fundos imobiliários mais recomendados pelos analistas para investir em outubro. São 2 fundos imobiliários de papel, 2 fundos imobiliários de logística e 1 fundo imobiliário de shopping. E sabe o mais interessante? Desses 5 fundos imobiliários, 4 estão baratos, ou seja, o seu valor nesse momento está abaixo do seu valor patrimonial. E sabe uma coisa que eu venho notando? É que os analistas estão bem conservadores. Isso porque a expectativa é uma inflação maior em 2024 e 2025 e uma taxa Selic maior também em 2024 e 2025. E bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Se você gosta desse tipo de conteúdo que vai mais direto ao ponto e quiser se inscrever no canal, pode ficar à vontade, você será muito bem-vindo. Vamos então ao quinto colocado para o mês de outubro, CPTS11 do tipo papel. Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 7,68, com PVP de 0,86, temos aí 14% de desconto frente ao seu valor patrimonial e um dividend yield de 11,24%. É um fundo de papel, então esse dividend yield está muito bom. Nesse momento, olha só a carteira do fundo. 30% ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, isso aqui é a estratégia desse fundo. Temos uma pequena parte, bem pequena mesmo, em caixa e o restante, praticamente 70%, em vários CRIs de vários segmentos. Temos logístico, shopping, comercial, posso dizer aqui que é lajes corporativas, né? Varejo, residencial. Vamos ver quanto essa carteira do fundo imobiliário vem rendendo. Se a gente olha a taxa de marcação a mercado, temos aí IPCA mais 7,94%, que pega aproximadamente 67% da carteira do fundo. Ele não possui quase nada em CDI e essa parte aqui em cotas de outros fundos imobiliários. Mas algo para te falar desse fundo é que nesse momento ele está alavancado, ou seja, ele possui dívida. Vamos ver aqui então o impacto das operações compromissadas em relação ao patrimônio líquido do fundo imobiliário. Lembrando que essa alavancagem representa cerca de 9,7% do patrimônio do fundo. O gestor coloca que o resultado da estratégia ainda continua sendo positiva em aproximadamente 0,47%. Beleza, ainda está positivo. Mas por quanto tempo? Se a gente olha aqui, no começo da estratégia, o fundo imobiliário realmente tinha uma rentabilidade. Depois começou a ficar negativa por vários meses, ficou lutando aqui, voltou a ficar negativo novamente. Essa parte aqui ficou positiva, mas bem pouco. Essa parte aqui, a maioria do tempo, está negativa, porque o fundo imobiliário pegou uma dívida atrelada ao CDI. Mas qual é o principal indexador do fundo? O principal indexador é o IPCA. Então, se o CDI sobe e o IPCA cai, essa dívida aqui pesa muito mais para o fundo imobiliário. Então, na minha opinião, essa estratégia aqui, essa alavancagem, foi um tiro no pé desse fundo imobiliário. Mas beleza, continuando aqui. Outro ponto para você ficar de olho aqui nesse fundo é a exposição nesse fundo imobiliário. Perceba que a exposição é de 13,2%. E por que você deve ficar de olho? Porque esse fundo aqui, é esse fundo aqui, que desde o seu início caiu mais de 84%. Foi um fundo imobiliário, na verdade é um fundo imobiliário que não foi tão bem gerido assim, se alavancou bastante, está vendendo vários ativos justamente para tentar pagar essas dívidas. Então essa parte aqui é o risco do CPTS11. Mas beleza, se a gente olha aqui a carteira de investimentos do fundo, ele possui 44 CRIs de vários segmentos diferentes, logístico, shopping, lojas corporativas, enfim. Além de possuir 30% em cotas de vários fundos imobiliários, olha só, todos esses que você está vendo aí na tela, sendo o principal fundos imobiliários de shopping, seguidos por renda urbana, logístico, lajes corporativas e vários outros segmentos conforme você está vendo aí na tela. Outro ponto também a destacar desse fundo imobiliário é que ele compra cotas de fundos imobiliários, vários fundos imobiliários, na mesma gestora, ou seja, da Capitânia. Isso, na minha opinião, também é um ponto para ficar de olho. Mesmo assim, no geral, na minha opinião, o CPTS11 é um bom fundo imobiliário, vem pagando bem e está num bom preço. Lembrando que não é recomendação, é apenas a minha opinião. Próximo fundo que está em quarto lugar, temos BRCA11 do segmento de logística, vem sendo negociado aproximadamente R$ 108,00, PVP 0,91, ou seja, 9% de desconto, dividend yield 9,81%. Na primeira página do relatório do fundo, a gente já tem tudo isso. Ele possui 12 propriedades, 6% de vacância física, que é uma vacância baixa. Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de aproximadamente 5 anos e 38% são atípicos. Fico bem tranquilo em relação a isso devido à qualidade dos inquilinos e dos seus imóveis.
Olha só, 81% dos inquilinos possuem grau de investimento AAA ou AA pelas agências de rating, ou seja, de classificação de risco, e 11 das 12 propriedades são de classificação a mais, ou seja, um grau superior de qualidade. Seguindo aqui temos aproximadamente 50% do seu portfólio localizado em São Paulo e o restante em outras regiões, conforme você está vendo aí na tela. Ele ainda possui vários inquilinos. Na minha opinião, BRCA11 é um excelente fundo imobiliário. Nesse momento, está num bom preço e pagando um bom rendimento. Próximo fundo que está em terceiro lugar para esse mês, XPML11 do tipo de shopping, né? Vem sendo negociado aproximadamente R$ 107, PVP 0,90, ou seja, 10% de desconto, dividend yield 10,06%. Esse fundo imobiliário ele vem comprando vários ativos, vem vendendo vários ativos. Entrei no seu último fato relevante, onde ele mostrou que vendeu a participação dele, né? Completou a venda de participação dele em um ativo. Mas ele possui vários ativos na sua carteira. Ao todo são mais de 20 shoppings localizados em vários estados diferentes. Na minha opinião, XPML11 também, nesse momento, nesse preço, vale muito a pena. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Já o próximo fundo, que foi o segundo mais recomendado para o mês de outubro, é de papel KNCR11, vem sendo negociado a R$ 105, PVP 1,04, 4% de valor acima do seu valor patrimonial, dividend yield 11,38%. Como que está a carteira do fundo nesse momento? Perceba, quase 93% rende o CDI mais uma taxa prefixada. Essa parte aqui praticamente vai render o CDI, que é como se fosse um caixa do fundo, né? Ele coloca aqui Selic, mas está rendendo um percentual do CDI. Então veja que aproximadamente 99% da carteira do fundo vai render o CDI mais uma taxa prefixada, com exceção do caixa que vai render um percentual do CDI. Esse fundo está exposto em CRIs de vários segmentos, com predominância em escritórios, shopping e residencial, conforme você está vendo aí na tela. Se a gente rola a tela aqui para baixo, a gente vai ver que ele possui vários CRIs, é um fundo imobiliário bem diversificado e possui cerca de 6,3% em caixa, que ele pode usar para comprar mais ativos. Um ponto bem interessante que você deve saber aqui desse fundo, bem importante também, é que esse fundo, por ele estar indexado ao CDI, ele segue bem de perto a taxa Selic. Então, quando a taxa Selic sobe, esse fundo começa a pagar mais. Quando a taxa Selic cai, esse fundo começa a pagar menos. Veja seus rendimentos. Em 2016, a taxa Selic estava alta. Veio caindo até 2020. O que acontece com a taxa Selic nesse momento? Olha só. Estava aqui, ó, em 2016, mais ou menos 14%. Foi caindo até 2020. Pode ver que segue o mesmo ritmo. De 2020, ali mais ou menos, até meados de 2023, esse fundo aqui começou a pagar mais. Isso porque a taxa Selic, ó, de 2020 a 2023 começou a subir. Mas agora, em 2024, a taxa Selic começou a cair. Essa imagem aqui é do dia 13 de dezembro, mas a taxa Selic chegou a 10,5%. Não à toa, esse fundo imobiliário começou a reduzir seus rendimentos, mas a taxa Selic subiu agora para 10,75%. Então esse fundo vai começar a pagar mais porque o CDI está rendendo mais. De qualquer forma, é um ótimo fundo imobiliário. Contudo, entretanto, todavia, eu não invisto em fundos imobiliários de papel com PVP acima de 1. É um excelente fundo, um excelente dividend yield, mas não está no bom preço. Claro, minha opinião, cada um vai ter sua própria opinião. Seguindo aqui, o fundo imobiliário mais recomendado para outubro é do segmento de logística, BTLG11, vem sendo negociado a R$ 98,00, quase R$ 99,00. Com PVP de 0,95, temos aí 5% de desconto. Dividend yield 9,31%. É um ótimo dividend yield para o fundo imobiliário. Veja que ele possui mais de 300 mil investidores, contratos que ainda vão vencer em aproximadamente 4 anos, 2% apenas de vacância financeira. Nesse último relatório, ele havia informado que possuía 22 ativos, mas um tempo atrás ele publicou esse fato relevante, informando que celebrou naquela data instrumentos de compra e venda, tendo por objeto a aquisição de um portfólio composto por 11 ativos. Claro que o fechamento da operação estava condicionado a verificações de condições precedentes, mas a gestão já informou que essas condições foram superadas e estão continuando para findar as tratativas. De qualquer forma, ele vai adquirir esses 11 ativos e vai aumentar muito o portfólio do fundo.
Hoje, seus contratos, a maioria, estão indexados ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Esse fundo possui vários inquilinos de vários ramos da economia. 68% dos contratos são típicos, mas eu fico bem tranquilo porque esse fundo possui ótimos imóveis, sendo a maioria do perfil de logística. Ele possui uma alavancagem, mas é uma alavancagem bem tranquilinha, de 3,1%. Cara, nesse momento, o BTLG11, nesse valor, com esse dividend yield, com esse portfólio, na minha opinião, é uma baita oportunidade. Então, desses 5 fundos imobiliários, particularmente falando, eu gosto de todos, não é recomendação, é a minha opinião pessoal. Gosto de todos e somente o KNCR11 não está no bom preço, o restante está no bom preço, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. Bem, esses são então os 5 fundos imobiliários mais recomendados pelos analistas para investir em outubro. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.